Olá, alunos do CPM Genívio das Neves, aqui é o professor Alisson Mato Júnior de Souza, é, ministrando aula de Sociologia. Nós estamos no eixo Sociedade e Sua Dinâmica, e neste eixo nós estamos vendo agora o processo de socialização, só retomando os pontos básicos, lembrando que o processo de socialização é o processo por meio do qual os indivíduos, de certa forma, internalizam as regras, as normas da sociedade em que vivem, lembrando que é um processo histórico, integrando de forma apropriada aos padrões vigentes, né? Vivendo toda essa dimensão da coercitividade para ter uma certa coesão social, lembrando os conceitos de Durkheim, e que existem dois tipos básicos de socialização: a primária, que é aquela em que os contatos se caracterizam-se por um alto grau de afetividade, de vínculo com a família, são relações mais diretas, mais fortes, tem uma proximidade maior. E a secundária, que é aquela que ocorre a partir do final da infância e continua pelo restante da nossa vida, distante desse espaço privado, doméstico, aí, que é a parte da família. E entre outras coisas, a gente viu também o que são grupos sociais e as suas diferenças com a, com o conceito de instituição social. Lembrando que grupos sociais são agrupamentos que se estabelecem por interesses, práticas e valores compartilhados pelos indivíduos que o compõem. Já as instituições sociais se referem aos padrões e normas que aplicam aos diferentes grupos existentes em uma sociedade. Tem, portanto, todo um caráter abstrato, como moral, a fé, etc. Então, seguindo esse viés de diferença aí, vamos agora adentrar uma parte da aula que vamos fazer agora toda uma referência que é própria da contemporaneidade, que vai ser interessante a gente estudar as especificidades de algumas instituições sociais que são fundamental na formação do nosso caráter, da nossa moral, até mesmo dos padrões comportamentais esperados de cada indivíduo dentro dessa comunidade, dentro dessa sociedade. Então, dentro desse registro, a família aí, como a primeira instituição social com a qual nós temos contato, a célula máter, a célula mãe, ela tem aí um papel social importantíssimo na nossa formação, da nossa personalidade, do nosso caráter, porque cumpre a ela todo esse papel aí de transmitir os padrões gerais de relacionamento, os laços de parentesco, hábito, costume, tudo aquilo que nós compartilhamos socialmente. Então, ela tem esse foco, esse escopo, e bem como essa meta de promover essa integração dos membros da sociedade. Visando o quê? Visando que essa adequação do comportamento nosso àquilo que se espera do indivíduo enquanto ser social. Então, você tem aí uma função basilar da família, bem básica, no sentido assim de ser importante, porque lá tem todo aquele... O interessante é que a família tem aquele vínculo afetivo que, né, dessas primeiras relações de socialização, que o indivíduo tem contato e que deixam marcas em nós, marcas indeléveis. O que eu quero dizer com isso? Que são marcas para o resto da nossa vida. E é muito interessante porque, dependendo até da não inserção desse comportamento, dessa integração, pode até formar indivíduos desajustados, socialmente falando. Aí nós temos várias pessoas que fogem a esses padrões socialmente convencionados, que a lei vá puni-los, e que sofrem sanções justamente porque não tiveram a adequação esperada de um nível social que venha a calhar com aquele comportamento que se espera de um indivíduo socialmente, digamos, integrado, equilibrado. Então, a família aí tem essa função primordial na nossa socialização. No segundo momento, até mesmo como um prolongamento dessa socialização, nós vamos ter a escola, que faz parte ali daquele nível da socialização secundária. A escola também é responsável pela transmissão dos padrões de relacionamento com os quais inicialmente não pertencemos, do aprendizado, do código de linguagem, sociais, da prática de valores necessários para a vida em comum. Então, muito além de ensinar esses códigos específicos das disciplinas científicas, linguísticas e filosóficas, a escola ela é um lugar de ensinamento das normas sociais, a gente pode lembrar, e de maneiras mais aprofundada e oficial, porque ali você vai ter o contato com o diferente, você vai entender dos limites das relações sociais,
até onde você pode ir, entender como o uso da sua liberdade. Então você tem aí fundamental a escola para esse processo da socialização secundária. E segundo o filósofo francês contemporâneo Michel Foucault, as escolas é a primeira instituição social que nós temos uma dimensão da instituição disciplinar, com os quais o indivíduo vai ter o contato e elas confinam as crianças em um espaço fechado com um corpo de regras e uma rígida hierarquia que deve ser seguida. Então, a finalidade da escola vai além do ensino de conteúdo, porque é um espaço oficial, segundo Michel Foucault, em que a sociedade, digamos, a sociedade capitalista, no qual é a sociedade contemporânea que nós vivemos, vai, de certa forma, adestrar o indivíduo para a reprodução do modo de vida, sobretudo do modo de vida capitalista. Por isso que você tem aí uma crítica ferrenha do Michel Foucault sobre a sociedade de controle, que a gente pode também pensar até que nível a escola pode ser libertadora nesse sentido para a promoção da vida humana, ou até que ponto ela pode ser adestradora. Então é um questionamento que a gente pode fazer quando estudar a sociedade do controle, que vai ser um interessante tema que faz parte da sociedade de sua dinâmica, mas só para adiantar mesmo. Então a escola tem essa dimensão de preparar o indivíduo, o corpo do indivíduo, para o trabalho, visando ali uma imposição de horários, de comandos, de normas, porque, segundo Michel Foucault, depois isso vai ser trabalhado sobretudo no ambiente fabril. Mas o interessante também é toda essa disciplina com o corpo, com os horários, que você precisa disso socialmente depois, justamente para você trabalhar, para você, até mesmo quando você for construir sua família. Então a escola transcende essa questão só do ensino. Ela também tem todo um código de regras, de disciplina, que vai, de certa forma, conformar o indivíduo, integrar o indivíduo e direcionar o indivíduo. Eu não quero aqui que vocês peguem a escola só como um lado pejorativo, no sentido de conformação, de uma disciplina rígida e chata, mas é uma disciplina que é necessária. Não é uma coisa assim que digamos, de certa forma, vai te causar um mal-estar, mas é uma coisa que é o mal necessário, digamos, em vários aspectos. Você precisa de disciplina em tudo. Até para estudar você precisa de disciplina. E a escola vai, de certa forma, para além dos conteúdos linguísticos, os códigos sociais, ela vai te ensinar toda uma hierarquia, toda uma disciplina que é necessária para a vida em sociedade, uma vez que a vida em sociedade traz um monte de limitações dentro do espaço público, e a escola vai, de certa forma, te preparar para isso. Por isso que é bom você tirar, para além da disciplina rígida do colégio, você tirar essa disciplina para a sua vida, tentar levar isso em tudo, para a disciplina, para o esporte, para o lazer, para o estudo, para a sua vida financeira, para a sua vida amorosa. Então, essa certa disciplina que é necessária. E uma terceira instituição vital nas nossas vidas é a questão da religião, ou mesmo do transcendente, do sagrado, que a religião também ela tem uma grande função junto com a família, que é a questão de uma certa moralidade, da transmissão de valores morais, aquilo que é socialmente aceito na sua comunidade, ali dentro da pluralidade que cabe a cada sociedade. Uma vez que a gente for pensar em termos de Brasil, ou até mesmo da nossa sociedade, temos uma certa liberdade em aceitar qual denominação a gente vai seguir, se é protestante, católico, ou mesmo religiões de matriz africana, dentre outras, budista, com as influências aí do Oriente. Então você tem um pouco de liberdade para escolher, mas o interessante é pensar que, para além das várias religiões que nós temos, essa dimensão que todas trazem, de refletir sobre temas transcendentais aqui no sentido de que ultrapassa a questão temporal e espacial, e traz para nós o sentido para a nossa vida, sobretudo temas como a morte, que são questões tão difíceis de ser enfrentadas. Então a religião ela tem esse elemento importante, que é garantir essa unidade do pensamento religioso, que vai, digamos, reforçar aquela ideia da coesão social necessária para viver em sociedade. Então a igreja ou a religião, digamos, ela tem todo aquele foco de transformação dos valores religiosos em uma instituição social que é capaz de unir os indivíduos numa mesma crença, num corpo coeso. Então, nas sociedades ocidentais, como eu já disse para vocês, os valores morais são reforçados por esses ensinamentos religiosos, promovidos pela igreja, as várias igrejas que vocês participam aí, dadas as suas diferenças específicas, e que passa, digamos, aos seus fiéis a noção de bem e mal, de ação correta e incorreta,
além de garantir essa, digamos, essa certificação religiosa oficial, em torno de uma grande orientação religiosa que corrobora com aquela socialização primária do qual a família começou. Então você tem aí três, digamos, instituições que são fundamentais nesse processo da socialização do ser humano. E todos os sociólogos, Max Weber, até mesmo Durkheim, até Marx com suas críticas, vão fazer interessantes parâmetros, estabelecer interessantes parâmetros sobre da importância da instituição social na nossa vida, que a gente viu ao longo do primeiro ano e vamos continuar vendo ao longo do terceiro. Então, trocando por miúdo agora os grupos sociais, que nós vimos só de forma genérica o conceito, agora estabelecendo agora uma explicação mais aprofundada, nós temos aí, ao longo da nossa vida, vários grupos sociais que a gente pode frequentar e passar. Então, grupos sociais distintos, dependendo daquilo que te apraz em termos de afinidades, de comportamento em comum, aquilo que te dá sentido. Então, o grupo social tem essa, digamos, significa um pouco essa ideia de uma reunião de pessoas que estão mutuamente em integração, que associadas pela interação social, que é responsável em manter de alguma forma essa organização. Então, na medida que realiza essas ações conjuntas de interesse comum, os membros participantes desses vários agrupamentos sociais, de grupos sociais, têm essa meta, esse escopo de participar de coisas afins, que dão sentido para a sua vida. E você tem aí desde uma galera que reúne final de semana para jogar futebol, torcidas, a grupos religiosos, a tribos urbanas, tudo isso são grupos sociais que, por afinidade, eles se integram e, digamos, eles têm essa relação de adesão de um ou de outro, justamente porque é uma dimensão de integração mútua, que você vê sentido naquilo. Então, você tem aí as famílias, é um grupo social, aí, digamos, família não no sentido daquela família em torno do conceito de instituição social que tem suas regras, sua norma, mas a família enquanto um conceito que tem esse poder aglutinador, agregador, que tem, além de ter a norma, também tem a questão dessa adesão dos participantes em torno do objetivo comum, em torno de um processo de interação. Você tem os trabalhadores, os estudantes de empresas, são também exemplos de grupos sociais, e que você tem, digamos, laços dessa coletividade específica que vão unir esses diferentes grupos sociais. Então, nós vamos ter basicamente 3 tipos de grupos, segundo a sociologia. Nós temos os grupos primários, secundários e também os grupos intermediários. Lembrando que os grupos sociais primários são aqueles que você tem aquela interatividade muito direta, você tem aquela dimensão do face a face diário, você tem uma integração maior, um contato maior. Então, os seus indivíduos são sempre pequenos grupos que identificam uns com os outros. Você pode fazer vários grupos sociais, você pode ter um grupinho social dentro do próprio colégio, dentro da própria sala de vocês, que vocês fora do colégio se reúnem, formam amizade, formam laços familiares, tem geralmente até os mesmos gostos. Você tem as meninas do balé, tem os meninos que gostam mais ali do videogame, de reunir, tem os Demolay, que também, que além de ser um grupo social, ele pode ser até caracterizado como uma instituição social, no caso uma religião. Então você tem essa identificação mútua, integradora entre seus participantes. Então o grupo social primário, ele tem fortemente esse caráter de ter um contato mais direto, um envolvimento mais íntimo, ter mais afinidade entre os seus componentes. Então, isso é o grupo social primário. Já o grupo social secundário, na sequência, eles pautam a relação mais por uma impessoalidade, contato com as instituições, pode ser indireto, não é tão íntimo. Aí você tem como exemplo as relações que são menos sólidas, pode ser como exemplo os estudantes que frequentam uma mesma universidade, que não tem um contato direto, os vários cursos, mesmo o Nível das Neves, que é uma escola que tem 1.300 alunos, tem uns alunos matutino, vespertino, vocês não têm uma relação de proximidade com todos.
tem uma relação superficial com outras séries, não tem uma relação de tão afinidade, não são tão próximos. Então, você tem aí grupos sociais secundários que, digamos, não vão ter esse contato tão íntimo, não vão ter essas relações tão sólidas, tão diretas. A universidade é um bom exemplo. Quando vocês foram na universidade, por exemplo, estudante do curso que é um curso oposto ao seu, ou diferente, distinto de você, você nem vai ter tanto contato. Pode ser um contato direto, vão frequentar a mesma universidade, mas não vão ter esse contato tão pessoal, tão íntimo. Então, são os grupos sociais secundários aí. E um terceiro aspecto desse grupo social, que é o grupo social intermediário, ele vai mesclar aí, em termos de interatividade social, de relação social, tanto a parte primária como a secundária aí, em termos de interatividade. Você pode pegar aí as pessoas de uma mesma empresa, ou até mesmo os professores, eles vão ter, digamos, nós vamos ter aí, digamos, essa interação social que de alguma forma, dentro dessa própria organização a ser realizada, em termos conjuntos, nós temos um interesse comum. A empresa, por exemplo, você trabalha numa empresa, você vai ter interesse comum, então você vai ter ali um contato um pouco direto com relação às pessoas da sua empresa, porque vocês vão compartilhar ali, digamos, normas, hábitos, referente ao espaço que você trabalha. Pegamos aí a questão dos professores também, nós temos um objetivo comum, no caso a educação de tal colégio, o foco, o aluno, então você tem aí uma certa similaridade das normas, de costumes, tendo como escopo um objetivo comum, no caso. Então, dado esse contato, esse grau de contato entre os membros, você tem aí grupos que podem partilhar tanto o aspecto social característico próprio dos grupos sociais primários quanto do secundário. Então, você tem aí vários exemplos, desde os professores, o grupo de professores, empresas, atletas. Então, você tem aí grupos sociais que partilham digamos, dessa mesma essência. Então, você tem dentro dessa pluralidade várias maneiras de interagir socialmente, em que, dado o objetivo comum, os princípios, o que une esse grupo, essa coesão, essa consciência de grupo, de pensamentos, de ideias que são compartilhados, mesclam essas duas possibilidades de caracterização, tanto do grupo primário, que é aquele que possui um contato direto, mais íntimo, e tanto do grupo secundário, que tem aqueles contatos sociais menos diretos, com menos intimidade. Então, você tem aí vários exemplos que pode ser escalonado para pensar esses dois exemplos. Um bom exemplo também, até mesmo desse grupo social intermediário, a gente pode pegar a escola. A escola mescla esses dois aspectos da interatividade humana. Você pode pegar aí o nível, por exemplo, você tem lá alunos que têm pouco contato íntimo, assim, direto. Se já for pegar um grupo social menor dentro da própria sala, você vai ter um contato mais direto, mais íntimo, mais pessoal. E então é um grupo mesclado. Esse intermediário mescla muito essas duas características próprias de cada grupo social. Então, para servir como exemplo desse grupo social primário, secundário, intermediário, a gente pode pegar aí a escola. Então, né, um exemplo bom é a escola, que nós temos que a vida contemporânea possibilita nessas diferentes experiências com relação aos grupos sociais. Então, às vezes, até mesmo no próprio espaço da escola, a gente for pegar aí, por exemplo, os estudantes no geral, ele pode estabelecer distintas relações e criar laços que vão até para além dos portões da escola, como eu disse para vocês, e laços sólidos que, pela própria identificação, valores comuns, religião e até mesmo aquele que se busca em termos de convivência social. Você tem ali um grupo social primário, por exemplo, que transcende a questão da sala de aula, e vocês formam uma relação para o resto da vida de vocês, uma relação de solidariedade, de amor, de afetividade. Você tem também outras relações mais momentâneas, em que as conversas informais no pátio da escola, ou mesmo o horário cívico, eu coloquei aqui para vocês como exemplo ali,
vocês têm um contato menos direto e você pode ter um tipo de contrato de um grupo social mais secundário. E por último, você pode estabelecer relações sociais que sejam sólidas e duráveis e que podem durar constantemente. E não se limita só àquele ambiente estudantil ali e que você vai carregar para o resto da sua vida, mesmo que a distância ainda faça com que vocês, depois da universidade, não tenham tanto contato. Vocês vivenciam isso através das redes sociais, vocês entrem em contato, ficam sabendo um da vida do outro, então você tem assim várias possibilidades ali de mesclar essas duas características, tanto o grupo social primário como o grupo social secundário, próprio de cada, digamos, de cada grupo social que você frequentar. Então, eu acho que a escola e mesmo a interação social que vocês estabelecem dentro do próprio colégio dá muita margem para a gente fazer toda essa, digamos, essa leitura sociológica em torno desses grupos sociais que vão se formando por afinidades, por participação, estratégias comuns. Aí pega o grupo dos lobinhos, você tem um grupo dos lobinhos que tem, no caso, uma interação social maior, por conviverem mais, por ter ali objetivos comuns em torno do que é ser um estudante de um colégio militar. Então, digamos, mais atentos a toda essa constituição própria do militarismo, etc. Então, você tem aí uma interação social bem forte. Por isso que eu quis trazer para vocês essa reflexão para pensar aí a questão dos grupos sociais e suas demandas ali em torno dos interesses vivenciados dentro do ambiente escolar. E para finalizar a aula, um último conceito que eu gostaria de trazer para vocês, que a sociologia também se interessa, que é o conceito de categoria social, e é muito típico das sociedades contemporâneas esse conceito. Justamente esse conceito ele serve para a gente avaliar aqueles indivíduos que estabelecem uma relação social, uma interação social, que não é tão do tete a tete, aquela relação em que, por exemplo, um exemplo bom, as pessoas que frequentam, por exemplo, um shopping, que vão ao centro de compras. No caso aqui, tem um shopping, né, o Shopping Tropical, por exemplo. Você tem ali as pessoas dessa categoria social que frequentam as lojas, compram lá, mas não tem um contato direto. Então, você tem aí as relações sociais que não são diretas uns com os outros. Então, o estudante de uma rede municipal também, a gente pegar toda a rede estadual, toda a rede municipal, todos frequentam a escola. A categoria social na sua abstração escola, cada um vai frequentar a sua escola. Então, você tem aí o ambiente de ensino que tem uma categoria social nas suas diferenças várias, das várias diferentes escolas. Você vai ter aí uma categoria social escola que os alunos frequentam. Você tem várias outras categorias sociais que a gente pode analisar. Por exemplo, os que frequentam um bar, nem todos frequentam o mesmo dia. Frequenta, por exemplo, digamos, um clube. Esse clube são frequentados por diferentes sociais, diferentes pessoas, e não tem um contato tão direto. Então, são frequentadores que, digamos, não vão estabelecer essa relação direta, mas é pensado a partir de uma categoria social em termos de interação social. E assim, só para reforçar o conceito, a categoria social, digamos, consiste num agrupamento estatístico, digamos, de indivíduos constituído como base na existência de uma ou mais características, indicadores, no caso, compradores, alunos, comuns entre esses frequentadores dessa base comum aí, dessa estatística, desse agrupamento. Eles compõem uma categoria porque, apesar de não estabelecerem entre si, em seu conjunto, um tipo de contato direto, de comunicação, não quer dizer que não estabelece, pode acontecer que estabeleçam comunicação. Eles não se conhecem e não se interagem todos entre si, apesar de poder haver digamos, essa comunicação. Então você tem aí uma relação não tão direta, para reforçar bem essa ideia de categoria social. Eu espero que vocês tenham entendido esse roteiro dessa aula de hoje, dividida em 3 partes, e a gente vai tirar dúvida nos exercícios, até mesmo
no privado do WhatsApp, podem me procurar, vocês têm o meu número, ou até mesmo nos grupos das salas. Muito obrigado pela aula de hoje, pela paciência de vocês, e tenham um bom dia. Muito obrigado.